Olá a todos, então sejam bem-vindos a mais um programa Conversa de Mulheres aqui na sua Curiacos TV, sempre pontualmente, hora britânica, 15 horas em ponto. Cá estamos nós para lhe fazer companhia nestas tardes que já vão ficando muito quentes, mas aqui o clima está sempre ameno. Quando está frio, aqui está quentinho, quando lá fora está muito calor, aqui está fresquinho, sempre muito ameno. E hoje um tema que nos leva a outros sítios, a outras histórias, a outras personagens, a conhecer coisas que nunca vimos, mas a sabê-las e a imaginá-las tão bem. E nós vamos lá e outra pessoa vai lá e vê tudo de maneira diferente. Já adivinham do que é que eu estou a falar? Tem que ficar aí para saber. Então já sabes, estamos no Facebook, programa Conversa de Mulheres, e também no Instagram, conversa.mulheres. Lá pode conhecer as nossas convidadas, pode conhecer as suas páginas e temos também a nossa programação semanal disponível, para que possa já acompanhar, quem sabe para aqueles que trabalham, não é? A esta hora, possam pôr a gravar o programa, aquele programa. Olha, este dia se calhar interessa mesmo, pode pôr a gravar e também saber quando são então colocados no YouTube os programas que há 15 dias atrás passaram aqui na Curiacos TV. Por exemplo, hoje temos um programa a estar em direto no YouTube que passou há 2 semanas atrás. É exatamente isso e é para isso que serve então as nossas redes sociais. Serve também para nos deixar o seu comentário, o seu abraço, o seu apoio, sugestões de convidadas, sugestão de temas. É para isso tudo que serve então aqui as nossas redes sociais. E como eu já referi, temos o nosso canal do YouTube, Curiacos TV. Lá encontra várias playlists dos nossos vários programas, viagens, notícias, o nosso querido Manhãs na TV, que está aqui, com o qual dividimos aqui estúdio, e também, claro, a playlist do programa Conversa de Mulheres, programas completo. Aí pode ver, rever o seu programa preferido, pode partilhar as vezes que quiser, com quem quiser e, se lhe fizer sentido, e para nós faz sentido que o faça, subscreva o nosso canal e fica assim então a saber tudo o que é colocado aqui neste canal da Curiacos TV. Já sabes, estamos então nas várias plataformas em Portugal, também estamos na Suíça e temos também online, em direto, o nosso stream em www.curiacos-tv.com. Pode também ver o programa. Esta às vezes não se lembra, não é? Mas existe também. Sempre naquela hora. Depois já não dá é para andar para trás. Aí só no YouTube, não é? Pronto. Para isso temos o YouTube. E então hoje, antes de eu apresentar a nossa convidada, como é habitual, vamos então ficar com um pequeno separador, que já vai dar aqui umas pistas. Vamos lá. Cultura! Quem é que será que eu hoje tenho aqui? Tenho então a Ana Cristina Monteiro. Olá, Ana. Olá, Seja muito bem-vinda. muito obrigada. Agradecer, em primeiro lugar, o convite. Foram muito, muito gentis dar esta oportunidade de falar um pouco Sobre o quê? O que é sobre que o nos quê? vem falar hoje? Sobre bibliotecas, Sobre não é bibliotecas, verdade? porque a Ana é bibliotecária, certo? Esta Exatamente, palavra para mim exatamente. está a ser difícil hoje de dizer. É a coordenadora da biblioteca aqui do nosso concelho, onde temos o nosso estúdio da Biblioteca José Saramago em Loures. Exatamente, exatamente. Então, e conte-nos, antes de sabermos um bocadinho e de conhecermos a biblioteca e as coisas que a biblioteca tem, como é que é a Ana, desde pequenina, que gosta de ler? Sim, digamos que acho que estava quase predestinada para para este mundo dos livros e das bibliotecas, porque apesar de ter vindo de uma família modesta, portanto, eu não tenho problema em dizer a idade, portanto, já tenho 57 anos, portanto, há 57 anos atrás não havia tanta oferta como há Exato. hoje E em era dia. muito mais difícil Era ter até livros, não é? Mesmo os Exatamente, livros. exatamente. Portanto, eu venho de uma família modesta, mas apesar disso, de alguma forma, os livros foram sempre ao meu encontro. Apesar de não ter livros em casa, lembro-me que em minha casa, por exemplo, a minha mãe o que lia era a Crónica Feminina, não sei se isto ainda A diz mim alguma não me coisa à diz maior parte das nada. pessoas, já é muito antigo. Sim. Apesar disso, tive a sorte de ter familiares, amigos que tinham livros
e cada vez que ia à casa dessas pessoas era qualquer coisa que me fascinava. Mas mesmo em pequena já? É verdade, verdade, Assim que verdade. começou a ler, começou a gostar de ler? Sim, sim, sim. Sempre gostei muito de ler e, de facto, se calhar por ser um bem raro na altura, ainda me fascinava mais nos sítios onde E os encontrava. sítios onde ia? Porque eu agora está aqui a falar a sua história, mas já conto um bocadinho da minha, porque eu também tenho uma história muito gira com bibliotecas. Hoje vou partilhar. Eu acho que esta nunca comentei aqui no programa, não é? Que eu às vezes falo um bocadinho de mim. Pronto. Mas ia-lhe perguntar, quando ia a essa casa desses familiares, desses amigos, tinham livros que fossem para a sua idade? Sim, portanto, no caso portanto, da minha prima, que tinha mais 5 anos que eu, portanto, os livros Ok. eram efetivamente adequados. Mas mesmo quando não eram, lembro-me de ter um vizinho, portanto, era o pai de uma vizinha que era da minha idade, e ele tinha uma coleção na altura chamava-se livros aos quadradinhos, não é? Hoje Sim, das chamamos bandas bandas desenhadas. sim. Ele tinha livros de cowboys, o Tarzan, portanto, qualquer coisa, portanto, na altura, qualquer coisa para mim servia. Portanto, tudo o que era leitura era qualquer coisa que Porque, atraía. por exemplo, eu lembro-me que eu também sou de uma família modesta, não é? Lembro-me de gostar, não sei se gostei logo, mas gostava dos livros, aqueles livros de crianças, não é? A Anitta, a famosa Sim, Anitta, sim, não é? sim. Mas eu tinha uma Anitta, que eu li várias vezes, que era A a Anitta Mamã. Anitta Mamã. Como é que sabe que era a Anitta Mamã? Porque Eu não acho que era. nunca eu falei da Anitta Mamã aqui. Porque, de facto, Era o livro que entre davam. os livros da Mas eu só Anitta, tinha esse. era aquele que tinha mais alguém me sucesso. deu, não faço ideia quem, não me lembro quem, alguém me deu o Anitta Mamã. Lembro-me que tinha, veja só como eu sei os livros. Tinha Um Menino que Queria Ser Palhaço, que era um livro cor de laranja. Eu ainda tenho esses livros. Guardei-os, ainda dei aulas com eles ainda sobreviveram a alunos, a bibliotecas de turma com alunos e alguns ainda hoje estão lá em casa assim, já. Confesso que estes dois não consegui dar ao meu filho porque têm já o... Pronto, já tenho medo que já não sobrevivam Sim. mais um bocadinho. E fica. Eu confesso que também tenho alguns livros da Anitta. Creio que não tenho a Anitta Mamã, mas lembro perfeitamente do livro. Por exemplo, a minha tia, onde eu vivia, ela tinha muitos livros, bastantes livros, e só que eram todos aqueles livros que só quando eu fui mais velha é que dava prazer de ler. Porquê? Porque não tinham desenhos, eram romances, eram, sei lá, livros grandes, não é? Certo. Por isso é que eu lhe estava a perguntar se tinha aqui alguém Não, que ajudasse aqui com os livros. tive essa sorte, realmente, sim. E, de facto, os meus pais, como eu disse, portanto, apesar de não haver muitos livros em casa, tive a sorte de eles também terem a noção que se calhar era interessante oferecer livros. Portanto, eu lembro-me de receber livros pelos aniversários, por exemplo, e também de amigos. Portanto, eu acho que tive essa sorte. De facto, os livros não estavam ali, mas vieram ao meu encontro. Isso aconteceu. E à medida no seu percurso escolar sempre foi aqui esta área, e nem sequer sei qual é a área para ser bibliotecária, mas deduzo que tenha que ser a área das letras, não é? Pelo menos tem muitas letras lá pelo meio. Não necessariamente, mas Então vamos saber. digamos que a maior parte das pessoas que acabam por ir trabalhar para bibliotecas vêm da área das letras, a maior parte. Mas Então, não é obrigatório mas, que assim assim, quando seja. tinha 10 anos, 11 anos, já sabia o que é que queria fazer? Quando tinha 10 anos, 11 anos, lembro-me de, na altura, portanto, eu vivia num sítio onde havia uma papelaria por perto. Tinham todo um outro charme que hoje não têm. Tinham todo um outro charme. Era onde se vendiam os livros, porque ali, portanto, um sítio onde eu vivia não havia propriamente uma livraria. É de onde, posso saber? Eu sou aqui do Concelho de Loures. Não havia uma livraria, mas havia então essa figura das papelarias que vendiam também livros. E nós parávamos muito por ali. Tinham aquele cheirinho. Sim, depois as pessoas que trabalhavam nessa papelaria também acabavam por nos acolher. Eu estou a falar de crianças dessa idade, não é? 10 anos. Conversavam muito connosco e, não sei, criou-se ali uma ligação, um espaço de encontro naquela papelaria
que me levou a uma das primeiras coisas. É assim, quando se é criança, pensa-se em muitas profissões, pronto, sim. desde a hospedeira, não é? Que faz parte, não é? Sim, Do fazia imaginário parte, de sim. qualquer um. Mas desde cedo achei que o que eu gostaria de ter era uma papelaria que vendesse livros Depois quando ficava a fosse mais lê-los. velha. Não era Pois para se calhar era para isso, para para ficar a lê-los aproveitar. em vez de vendê-los. Muito provavelmente seria o que aconteceria. Se não, pronto, não foi isso que aconteceu, não foi Não foi? propriamente para o comércio, mas pronto, Então, e tive o seu sempre os livros percurso por escolar perto. foi o quê? O que é que foi então estudar? Pronto, o meu percurso escolar, tive a sorte de ser uma boa aluna, pronto, e também ir apanhando pelo meio escolas, na escola do primeiro ciclo não me recordo de haver muitos livros na escola do primeiro ciclo, mas quando fui para o segundo e o terceiro ciclo já Já fui para havia. escolas onde havia bibliotecas. No seu tempo nem se chamava segundo e terceiro ciclo, não era? Nem Não, primeiro. não, Era a era o ensino primária, preparatório. preparatório. Exatamente, exatamente. E, portanto, eram escolas já com as bibliotecas, bibliotecas não e é? eu usufruía bastante dessas bibliotecas. Foi nessa altura que entrei naquelas coleções de aventuras, os Sim, 5, os sim. 7, pronto, sou dessa geração. Não sou da geração da Da Uma Isabela Aventura. Alçada com uma aventura, Eu não é? fiquei lá no Mas meio. é a mesma coisa. Eu fiquei lá no meio porque eu li bandas desenhadas. Aliás, há muita gente que é contra as bandas desenhadas, nomeadamente no ensino, porque a banda desenhada não é bem um livro, sei lá, há assim uma certa de... e só tem poucas frases, mas na realidade eu tive acesso a bandas desenhadas que me eram oferecidas. E foi a banda desenhada que me conseguiu, dos Patinhas, dos Micas e isso tudo, que me conseguiu agarrar de uma maneira muito extraordinária para a leitura, não é? Ou seja, eu habituei-me, tornei-me muito ágil a ler. E no 7º ano, 12 anos, também não no terceiro ciclo, não é? Porque não se chamava isso. No meu tempo também não se chamava isso. Descobri que eu podia ir à biblioteca de onde eu morava, que era a Biblioteca de Oeiras, e trazer livros sem ter que pagar nada. Verdade. Eu ainda me lembro de olhar para a senhora e dizer-lhe assim: mas tenho a certeza que eu posso levar o livro e não pagar? Tipo, está-me a enganar. E ela, sim, claro, então faz o cartãozinho, não sei o quê, não sei Ainda o quê. hoje há quem faça essa pergunta. Ainda hoje há quem faça essa pergunta, não é? Verdade. Ainda há pessoas que não sabem que, de facto, os serviços das bibliotecas são serviços gratuitos. Podem ir à biblioteca trazer o livro, claro que vão Exatamente. se comprometer a levá-lo de volta direitinho. E então foi aí que eu li os 5. Isto para lhe dizer que eu li os 5 todos. A Uma Aventura já veio um bocadinho depois, ainda li algumas, ainda li bastantes. Aí já também emprestadas. Portanto, também li os 5 e também, claro, é que tudo aquilo faz Aquele parte. Ainda imaginário, não hoje, é? ainda me lembro. Deve ser diferente do seu, se agora fôssemos debater aqui como é que eram. Mas eu tenho O as minhas imaginário memórias. Sim, dos 5, como é que são os 5? Pois, Muito presente de como é que eles são. eu há uma coisa dos 5 que nunca mais me hei de esquecer, que é os scones. Eu lembro perfeitamente que na altura não fazia a mínima ideia do que Do que é que seria, eram os mas eu scones? idealizava assim, mas deve ser uma coisa fabulosa Fabulosos para os se comer. scones. E é, É eu como verdade. quase todas as semanas, É gosto verdade. muito. Feitos por mim. E então, quem é que acha que lhe transmitiu esta paixão? Os pais, quando foram dando os livros, sendo com falta de recursos, ser aquelas coisas que agarravam a um mundo mais distante? Veio de si, o que é que acha? Eu acho que, Professores? no meu caso, não foi tanto. Por fases, digamos assim, não é? Numa primeira fase, acho que essa proximidade com as pessoas que tinham livros em casa foi importante. Creio que sim. Numa segunda fase, há outra coisa que eu acho que qualquer pessoa da minha geração que fale de bibliotecas tem sempre que mencionar, que são as bibliotecas, as carrinhas itinerantes da Fundação Ok, Carlos de Gulbenkian. ok. É assim, eu acho que é obrigatório referir isso porque formou gerações de leitores neste país, numa altura em que havia poucas bibliotecas públicas, não é? Hoje em dia há bibliotecas públicas espalhadas por todo o país. As próprias escolas têm As bibliotecas, não próprias é? escolas têm bibliotecas escolares. Até mesmo nas escolas mais pequenas do primeiro ciclo, não é? Da antiga primária, Exatamente. já têm essa biblioteca,
mais pequenino, não é? O meu filho hoje, o meu filho está no 2º ano, ele traz um livrinho para ler, Exato. que ele escolhe, vai lá escolher e Exatamente. leva. Portanto, já há aqui este... Hoje há bibliotecas escolares, há bibliotecas públicas, há o Plano Nacional de Leitura, Sim. há tudo isso, e na altura não havia. Pronto, não, digamos que o Estado, não é, não assumia esse papel. E quem assumia era a Fundação Carlos de Gulbenkian. Então fala-me sobre isso. Isso já fez parte da sua vida na sua adolescência e juventude? Acabou por fazer só durante as férias, porque Ok. eu ia de férias para uma aldeia onde a carrinha Passava. passava, Mas porque eu não exatamente. fazia ideia dessa carrinha assim. Sim, havia carrinhas que circulavam por todo o país, essas Mas carrinhas levava os livros itinerantes. para a praia ou qualquer coisa assim? Ou Eu não? não sei se iam à praia, provavelmente também. O imaginário que eu tenho é das aldeias, das Sim, carrinhas irem a sim, todos os cantos do país, sim. Ir. provavelmente também iriam às praias. Portanto, sempre num horário certo, não é? Portanto, nós sabíamos, agora já não Naquele me dia. lembro em que Claro, dia da claro, né? semana era, Sim, e os dias confesso. haveriam de variar, se calhar, de ano para Exatamente, ano. não era mesmo um dia sempre certo. Que vinha à biblioteca. Àquela hora, a carrinha iria aparecer no largo da aldeia. E o que é que acontecia? Eu que estava lá de férias e as outras crianças da aldeia, religiosamente, àquela hora que sabia que a carrinha ia chegar, nós estávamos lá, fazíamos filinha Para ir buscar os e livros. estávamos lá para ir buscar os livros, Que depois eram devolvidos na semana a que seguir. depois eram devolvidos na ida seguinte da carrinha. E isso foi, de facto, muito importante, porque a carrinha tinha imensos livros, e pronto, lembro-me muito ilustrados, lembro-me de ler o Nodi, mas em versões antigas, não é? Sim. E aquilo, de facto, foi importante. Foi importante para se criar Este gosto. esse gosto pela leitura. Que tem que ser assim, não é? Tem que se começar em criança para depois, e tem que se continuar sempre, não é? Ler não é necessário que se leia um pouco de tudo, mas ir lendo, ir procurando o que é que vai mais ao encontro Do gosto de cada um, não do é? gosto de cada E hoje um, em dia há exatamente. livros sobre tudo, não é? Hoje em dia há livros sobre tudo. Para depois ser leitor, é assim, é importante que haja aquele livro que no fundo faça o clique, que a pessoa fica, que coisa boa que foi ler este livro, e aí fica com vontade de ler outro, e mais outro, e mais outro, É verdade. vai lendo e É verdade. vai explorando. Isso nem sempre acontece, não é? Seria bom, E mas acho que há pessoas, não sei se o que eu vou dizer é incorreto, mas acho que há pessoas que nunca vão ter aquele gosto imenso de viajar pelos livros, não é? Leem e até podem ser bons leitores, têm boa literacia, entendem as coisas, mas não têm essa costela ali tão de ler, não é? Se calhar há pessoas que, por mais que se estimule, não sei, nunca, nunca se fica, não sabe, não imagina que sequer que pessoas são essas que não gostam de ler, não é? Mas existem. É assim, também temos que ter em conta que os contextos são diferentes, não é? Sim. Na altura nós não tínhamos Muito mais, muitas ofertas, sim. não é? A certa altura lá apareceu a televisão, não é? Mas não havia as redes sociais, não havia Sim, é verdade. cinema, praticamente muito pouco. De facto não havia Hoje em dia há uma não havia competição muitas muito grande com ofertas. os livros, não é? Sim, não havia muitas ofertas e havia mais o tempo Sim. para E o tempo também explorar passava mais devagar, esse digo eu. hábito. Digo Também, eu. também. Digo eu. E então, as bibliotecas surgiram na sua vida aqui com estas carrinhas itinerantes, não é? E decidiu, quando é que decidiu o que é que ia fazer ou o que é que pensava que iria fazer? Não sei se já decidiu que iria ser bibliotecária. 10º ano, que acho que é quando se decide ali, ou universidade, quando se decide ali o rumo. O que é que pensava ir fazer? Já penso que já não seria hospedeira? Não. A essa altura já tinha desistido. Já tinha desistido. Já. Portanto, por essa altura tive a sorte de apanhar bons professores, que é muito importante, é fundamental nós termos essa sorte, de facto, de apanharmos bons professores.
acho que também são fundamentais na formação do aluno e Nós no dia do ser humano. Nós no dia 10 de junho, e passa a publicidade, tivemos um programa muito bom que já está disponível no YouTube a comemorar o Dia de Portugal, e tivemos aqui uma professora que, quando consegue, vem-nos cá visitar, e que ela falou de Camões e dos Lusíadas de uma maneira que eu só disse, se eu a tivesse tido quando eu estive no 9º ano... É verdade, faz toda a diferença. Para mim aquilo foi um suplício e uma coisa difícil, e porque é que nós temos que aprender isto e estar a falar disto de uma seca? E a maneira como ela falava e como ela explicava aquilo fazia todo o sentido, e eu gostava de ler, lá está. Eu no 9º ano, eu gostava de ler, eu já lia, mas o Camões e o Lusíadas para mim foram uma coisa horrível. E ela falava disto, isto para dizer que realmente um professor faz aqui toda a diferença. Sim, faz. E então eu vou referir 2. O que me fez ler Os Maias e ficar, pronto. Se calhar foi o livro que me fez o clique. Foi o primeiro livro grande, digamos assim, com algum peso. Mas como é que pensam que eu falei disto tudo? Foi o primeiro livro com peso que li. E depois dava por mim na casa de banho a ler. Era tão bom que eu não parava de ler aquilo, que eu queria continuar a história e nunca mais acabava. Pronto. Depois tive também uma professora de História fantástica, e que me fez pensar que poderia ser por aí o caminho, portanto, e segui História, pensando que poderia eventualmente ir dar aulas. Pronto, depois surgiram dei aulas, mas foi durante pouco tempo. E gostou da experiência ou foi assim? Mais ou menos. Diferente do que estava à espera? Sim. Não era bem por ali que eu percebi que seria o meu futuro. Pronto, depois as coisas, tal como os livros vieram ao meu encontro, a própria profissão veio ao meu encontro, creio eu. Na altura havia uns programas para jovens, de ocupação de jovens nas férias, e eu, portanto, inscrevi-me nesses programas. Onde é que me colocaram? Num centro de documentação. Pronto, comecei logo a achar, olha, que se calhar isto é interessante e tal. Pronto, depois nesse centro de documentação, um dos trabalhos que nós fazíamos era organizar diários da República, coisa que hoje em dia acho que já não há em papel, não é? Sim. Mas na altura havia, e portanto, e os jovens, punham os jovens a fazer esse trabalho muito interessante. Eu, por acaso, nunca fiz esses trabalhos de verão. Quem fazia era o meu irmão, é que ia ganhar uns trocos. E por acaso fui encontrar no Diário da República um concurso. Quando estava a organizar, aquilo deu de jeito. Exatamente. Até os Diários da República se pôs a ler, porque aquilo é denso. Pronto, e foi assim que eu fui parar. Fui trabalhar para uma biblioteca. Primeiro fui para a Moita e pronto, depois... Portanto, como é que é para ser bibliotecária? O que é preciso? São esses concursos públicos? Sim, é preciso, para entrar na função pública, é preciso entrar por um concurso público, não é? Na altura, para se entrar, tinha que... Na altura, por acaso, eu não tinha ainda a formação, tirei a formação posteriormente. A formação para bibliotecário, antigamente, era uma formação superior, que podia ser História, ou outro curso qualquer, portanto, não necessariamente História. E depois havia uma pós-graduação, que era uma especialização em bibliotecas. Sim. E foi fazer isso tudo? E lá posteriormente fiz isso tudo, sim. E queríamos falar aqui, porque até quando convidámos aqui a biblioteca para estar aqui presente, foi no sentido de comemorar o Dia Mundial das Bibliotecas, e nós até o referimos, portanto também podem ver esse programa, que foi no dia 1 de julho, certo? Mas que nos disse que isto não era bem uma coisa oficial. Conte-nos lá, porque esta senhora é que sabe tudo. Nós a pensar que estamos aqui, vamos à internet procurar esta... Lá está, não se pode ir à... Estão a ver, lá está. Então conte-nos lá sobre isso. É uma história curiosa, efetivamente, porque há muitas bibliotecas que comemoram o Dia Mundial das Bibliotecas. Sim. E na realidade, tudo o que seja para comemorar alguma coisa que é benéfico para a vida das pessoas, cá estamos nós, exatamente, não é? Comemorar coisas boas. Pronto, mas o que é que acontece? A certa altura alguém resolveu ir aprofundar um bocadinho, não é? Procurar onde é que estava esse Dia Internacional, não é? Oficializado, não é? Exatamente. Normalmente, portanto, são as Nações Unidas que definem quais são os dias internacionais. Há um site onde estão lá
os dias internacionais todos, e se lá formos, de facto, não está lá o dia, esse Está mal, dia. está Não mal, está. não acha? Porque as Não está. bibliotecas realmente são muito importantes. E então alguém foi aprofundar um pouco mais e percebeu que foi há cerca de 5 anos que começou a circular. Pronto, Quem quer que seja que fez quem isso quer que foi seja, super bem sucedido. deve ter achado que fazia sentido, não Fazia é? sentido Haver um e Dia faz Mundial das sentido. Bibliotecas, sim. Mas efetivamente, oficialmente, esse dia não existe, sim. Mas existem outras datas aqui importantes aqui. Claro, Temos claro. aqui o Dia Mundial do Livro e dos Direitos do Autor. Exatamente. Pronto, temos que nos lembrar. 23 de Abril. 23 de Abril, agora para o próximo ano, ao Dia da Rede Nacional das Bibliotecas Públicas Portuguesas. Pronto, exatamente. Isso foi corresponde a uma data que, no fundo, é a data fundadora da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, que, pronto, há um despacho onde se diz, o Governo assume que é necessário investir e criar uma Rede Nacional de E Bibliotecas sabem em que Públicas. contexto é que isso foi? Portanto, isto foi nos anos 80, não é? Sim. E pronto, num contexto em que não existia, não é? Não havia bibliotecas e que se começou a perceber, que começou-se a ver a realidade de outros países, França, Inglaterra, e percebeu-se que havia aqui uma falha, não é? Os nossos leitores estão um bocadinho mais atrás, não é? Pois, se calhar. Um bocadinho só. E hoje em dia não há desculpas, meninos. Aí em casa, e mães aí em casa que nos estão a ver, e avós e tias, porque hoje na internet há imensas coisas, inclusive os livros em formato digital, não é? Portanto, não há motivos para não ler. Exato. Mas a verdade é que realmente nós ficámos aqui um bocadinho com delay aqui em relação aos outros países. Pronto, mas o que é certo é que, se calhar porque avançámos um bocadinho mais tarde, neste momento temos belíssimas bibliotecas por todo o país, não é? As nossas são lindíssimas, as de Loures, claro. Claro, não vamos aqui de maneira alguma puxar a brasa à nossa sardinha, mas pronto. São dois edifícios completamente diferentes, portanto a José Saramago é um edifício já com 20 anos, a Biblioteca de Sacavém, portanto, fez este ano 6 anos, mas são edifícios diferentes, pronto, de datas diferentes, mas são duas belas obras de peças de arquitetura. Mas pelo país fora há bibliotecas lindíssimas. Vale a pena onde quer que as pessoas estejam, em Loures, no Porto, no Algarve, no interior, onde quer que seja, certamente haverá uma biblioteca por perto, sim, que vale a pena visitar. E também há, como há bocado referimos, as bibliotecas escolares, não é? Sim. Portanto, até os agrupamentos, hoje as escolas funcionam por agrupamentos, não é? Já têm uma biblioteca na sede e depois têm pequenas bibliotecas em algumas escolas, não é? E isto é muito importante para promovermos aqui um bocadinho da literacia. Sim. É muito importante, porque digamos que na formação de um leitor, seguindo aquilo que as obras teóricas dizem, portanto, um leitor vai-se formando com o apoio da família, pronto. Há todo um estudo sobre isto. Há todo um estudo sobre isto. Mas a verdade, o que nós sabemos, é que nem todas as crianças têm a possibilidade de ter essa família que possa comprar livros, possa ler com eles ao princípio, com não é? eles, pronto, por uma série de motivos que toda a gente, pelo menos, estará neste momento a pensar. Daí que as bibliotecas sejam tão importantes, porque as bibliotecas permitem que todos fiquem em pé de igualdade, certo? Portanto, havendo bibliotecas nas escolas, todos os alunos, tenham ou não tenham pais com possibilidades para lhes adquirirem livros, tenham ou não tenham pais que gostem de ler, porque podem ter possibilidade para adquirir livros e não se interessarem por livros. E não darem também força acontece. a isso, não é? Não promoverem isso. Portanto, não tem só a ver com ter ou não ter poder económico, tem a ver também com formação, com interesses, com gostos, etc. Portanto, nem todas as crianças têm a possibilidade de ter essa parte da formação a partir de casa e da família, não é? Por isso as bibliotecas são fundamentais, porque permitem que todos tenham então esse acesso, não é, ao livro a partir das escolas com as bibliotecas escolares
e depois, posteriormente, as bibliotecas públicas que são para todos, não são só para os alunos. Claro, não é? claro. É para Estamos toda aqui a a falar gente. para as crianças, mas as bibliotecas, as escolares são para quem anda na escola, não é? Para as Exatamente. crianças, para os adolescentes, para os jovens, nas universidades também as há, não é? Exato. Já mais específicas por áreas, mas estas bibliotecas, como a Biblioteca José Saramago, está disponível para toda a população, não é? Exatamente, exatamente. E já que estamos a falar da biblioteca, vamos passar um vídeo, não é? Que mostra aqui um bocadinho do início da Biblioteca Municipal José Saramago e contar aqui um bocadinho da história. Então, vamos ver esse vídeo? Vamos. Depois comentamos depois, pode ser? Pode ser. Então vamos ver. Enfim, devo dizer em todo caso que o guião me assustou um pouco pela responsabilidade que me era atribuída de desempenhar nele um papel. Afinal, na prática, tudo isto foi muito mais suave, não tive que exibir os meus dotes histriónicos e limitei-me a ser figura, neste caso, todos somos aqui neste momento, as câmaras que me estão a registrar a mim, já registaram com certeza todas as pessoas, ou muitas das que estão aqui, e portanto isto passou-se bem, e por várias razões, não só porque o ambiente é tão acolhedor, tão cordial, tão entregue, como também porque assistimos àquilo que eu diria, poderia chamar um hino à literatura, porque eu não sei o nome, digamos, da atriz que proporcionou essa maravilha. Olá, eu sou o Pedro, tenho 17 anos e desde pequeno que a biblioteca foi o meu refúgio do saber. Criei uma conexão não só com os livros, mas também com as pessoas. Aprendi muito ao longo destes anos. Posso dizer que sou quem sou por todo o tempo que aqui passei e todas as experiências que me foram proporcionadas. Olá, sou a Ana Ribeiro e quero felicitar a Biblioteca José Saramago pelo seu 20º aniversário. Há muitos anos que sou utente desta biblioteca, um espaço cultural muito dinâmico e com uma programação fantástica na promoção do livro e da leitura. Uma das atividades que mais satisfação me tem dado é a comunidade de leitores, da qual faço parte desde a primeira edição, e que é um espaço de partilha de novas leituras, ideias e vivências. Boa tarde, eu pertenço aqui à Biblioteca José Saramago, em Loures. Faço parte de um grupo que se chama Entre Linhas, onde nós fazemos algumas coisinhas para oferecer a associações. Gosto imenso, é muito grato porque temos um grande convívio. Cá estou eu, mais um dia de visita à biblioteca, que é o meu refúgio, da parte da tarde entre as 15 e as 16, 16h30. É um local de sossego, compenetrado, onde tenho sempre o cuidado de cumprimentar todas as funcionárias quando chego a este local. 20 anos de Biblioteca Municipal José Saramago são 20 anos a trabalhar em prol da comunidade, a criar ligações com as escolas e com as famílias, a promover o livro e a leitura para todas as idades, a criar espaços de cultura, aprendizagem e socialização e tantas outras ações dentro e fora de portas. É um historial de ações realizadas com as pessoas e para as pessoas, mas é um historial com os olhos postos no futuro, na melhoria contínua dos serviços e na resposta aos novos desafios.
queremos deixar aqui um grande obrigada a todos os que ajudaram a construir esta casa que é de todos, e agradecer também a todos aqueles que nos acompanham no dia a dia. Foi a 30 de novembro de 2001 que foi inaugurada a Biblioteca Municipal José Saramago, aqui na Freguesia de Loures. Esta foi a minha primeira biblioteca. Frequento-a desde o ensino básico até aos dias de hoje. Tem sido 20 anos de serviço público na democratização e promoção da leitura. A Biblioteca Municipal José Saramago assume-se como um espaço de cultura de referência na área da leitura, informação, educação e formação. Queremos que a missão da Biblioteca Municipal José Saramago se mantenha, que a qualidade persista e que também se torne e se desenvolva num espaço de inovação. Mas também há que dizer que resultava um pouco estranho dizer obrigado de todo o meu fígado. Não é? Portanto, vamos continuar a dizer obrigado de todo o coração. Porque, ao menos, não se pode viver sem o coração, não se pode viver sem o fígado. Onde quer que estejam os sentimentos, onde quer que eles estejam, é com eles que eu vos agradeço. Muito e muito obrigado. E agora, a trabalhar também. E cá estamos nós de volta após este vídeo, até é um bocadinho comprido, mas temos muitas coisas aqui para falar. Portanto, biblioteca inaugurada quando? A biblioteca foi inaugurada a 30 de novembro de 2001. Biblioteca José Saramago com o José Saramago. Com o José Saramago. Foi uma honra, de facto, e um privilégio termos tido essa possibilidade, não é? A Ana Cristina está lá desde o início, certo? Sim. Digamos que ainda estava com uma barriga bem grande, Sim. de gêmeos. De gêmeos? E já não falámos desta parte. E já estava a trabalhar no projeto desta biblioteca, sim. E este nome, sabe porquê foi escolhido ou não? Porque é José Saramago. Claro que Porque... José Saramago é um nome incontornável. Pronto. Sim, Historiador, é da parte da história também. Também, da Ana literatura. teve um dedinho nisto, não me diga. Podia dizer que sim, e ficava-me bem, mas efetivamente não tive. Já estava escolhido. Não tive. Mas tenho que dar os parabéns a quem na altura, portanto, apontou este nome para nome da biblioteca, porque fez todo o sentido. Saramago tinha sido Prémio Nobel da Literatura há pouco tempo, portanto fez todo o sentido. Fazia todo, mesmo que não tivesse sido, fazia sentido. Pronto, com a projeção que, entretanto, o escritor teve, fazia sentido. E o que é que se lembra desta inauguração? De facto, quando vemos estas imagens, assim, a biblioteca, ali não se nota tanto, mas era um mar de gente. A biblioteca tem 3 pisos de serviço público. É muito grande, não é? É bastante grande, bastante grande. E a biblioteca estava cheia. Foi inaugurada à luz da vela, foi muito simbólico a ideia da luz, do saber. Portanto, aquela atriz que ali estava na altura era muito novinha, a Cristina Paiva. Entretanto, já ganhou vários prémios. Ela é fabulosa, é uma atriz que trabalha muito a promoção da leitura. E foi a ideia dela de começar, portanto, a inauguração da biblioteca com uma vela na mão. Sim. E quando se abrem, ao fim de algum tempo, das portas se abrirem, então acendem-se as luzes. Sim. E trazer a luz aqui, uma analogia, não é? Sim. Pronto, retenho isso, de facto, aquele mar de gente. Nos primeiros dias, a biblioteca parecia um centro comercial, as pessoas visitavam mesmo. Só para irem ver como é que era. Sim, a novidade, porque nós em Loures, não nos podemos esquecer que tivemos a biblioteca de Odivelas, é certo, mas em Loures
Passámos numa biblioteca Gulbenkian que funcionava num primeiro piso de um prédio, portanto, que era uma casa, uma coisa pequenina, para uma biblioteca com 2.000 metros quadrados. Portanto, é uma dimensão completamente diferente. Então, tinha algum impacto o edifício, porque as pessoas não estavam habituadas a edifícios tão grandes, não é? Como bibliotecas. E as pessoas visitavam com esse caráter de novidade e de interesse. O que é que eu retenho mais? Olha-se para aquelas imagens, que são imagens também da atividade da biblioteca ao longo dos anos, não só da inauguração. Exatamente, era isso que ia dizer agora. Já falámos um bocadinho aqui sobre as crianças, não é? Sobre a importância de lerem, mas vimos aqui que a biblioteca também é um espaço para aqueles que já terminaram a sua atividade profissional e estão reformados, não é? Sim, portanto, há um livro da Mafalda Milhões cujo título é A Biblioteca é uma casa onde cabe toda a gente. Pode trazer, tem aí, pode mostrar. Dê-me cá que eu mostro. Dê-me cá que eu mostro. Eles fazem aqui um close-up do meu. Depois até os outros. Viram? E é mesmo isto que é verdade, não é? E é mesmo isso que é verdade. Portanto, é um título muito feliz. Que a Mafalda... É mesmo uma casa onde cabe toda a gente. É uma casa onde cabe toda a gente. Portanto, nas bibliotecas cabem desde os bebês, nós temos um espaço para bebês, e temos trabalho com bebês. Que é outra coisa também que lhe ia falar para falarmos, que as pessoas às vezes não se lembram, porque acham que ler só começa quando as crianças sabem ler, mas não começa antes. Exatamente, essa formação do leitor pode começar efetivamente com o bebê, aí sobretudo é a ligação com o pai, com os pais. Com ele, não é? Exatamente, a leitura, as canções de embalar, as lingalingas, as rimas. E nós temos na biblioteca, a nossa equipa de animação tem um trabalho especializado de animação para bebês, onde dá também dicas aos pais de como fazer esse trabalho. Portanto, se calhar aqui é um recurso que muita gente que mora em Loures, ou no Concelho de Loures, que poderia usufruir e não saberia que está disponível. Não é? Tem muita procura. Normalmente aquelas animações estão sempre esgotadas. Sempre cheias. Sempre esgotadas. Dizer que também é importante isso, que esse trabalho já recebeu uma menção honrosa de um prémio de boas práticas em bibliotecas. Portanto, lá está, estávamos a falar de toda a gente, desde os bebês. Estávamos a falar dos bebês, exatamente. Ali no filme vemos, por exemplo, um jovem... que é muito engraçado, que é vereador agora, mas que diz... sim, não estava a falar desse jovem. Então também qual é o podemos outro? falar Diga-me lá o outro, mas diga-me o outro. O outro jovem que, no fundo, ele fez o seu percurso na biblioteca há anos e anos, começou como criança, hoje em dia já é um jovem mais crescidinho, que já não vai tanto à biblioteca, mas continua a ir. Conhece as pessoas? Sim, há uma proximidade, isso também é muito importante nas bibliotecas, essa ligação de proximidade e de afeto com as pessoas. Sabe que eu não contei o final da minha história da biblioteca. Eu dizia à minha mãe depois, ali comecei a dizer que ia para lá e não ia, e a minha mãe foi lá perguntar se eles me viam, e eles sabiam que eu não ia lá há muito tempo. Sim, ele foi sempre um doce. Portanto, há mesmo esta relação de proximidade. Não, essa menina já não a vemos cá há muito tempo. Mas há essa relação de proximidade. Logo, mas pronto, passemos à frente. Pronto, portanto, as crianças, os jovens, é importante falar das famílias, porque é importante essa ida à biblioteca em família. Também tivemos um programa aqui, no tal Dia das Bibliotecas, em que a nossa convidada disse que oferece um cartão da biblioteca aos seus filhos, é logo das primeiras coisas. É uma boa sugestão para qualquer pai fazer porque gostam mais de ler do que aquilo que conseguem comprar. É assim, o tempo corre, mas vale a pena fazer referência. Há uma biblioteca que eu agora não me recordo, não é em Portugal, que tem uma coisa fabulosa. Tem no centro da biblioteca, tipo um badalo, onde sempre que nasce uma criança naquele concelho, aquilo toca. O que significa que é um novo leitor que aquela biblioteca pode vir a receber. Pronto, e isto é simbólico, mas tem interesse. Pronto, as crianças, os jovens, as famílias irem às bibliotecas. Nós temos todos os sábados à tarde um programa de animação da leitura que é para as famílias irem com as suas crianças. Portanto, é um livro que é animado?
Sim, normalmente é a partir de livros, e a nossa equipa de animação faz sempre trabalhos muito interessantes e muito bem feitos portanto, sobre a obra. E depois os mais velhos, portanto, vimos ali o senhor que vai todos os dias à biblioteca Diz ler que o é muito bem jornal. recebido, que é muito bem recebido. Eu gostei dele, eu sou aqui muito bem recebido e cumprimentam-me sempre. E isto é muito importante, não é? É muito importante. Se calhar tantas pessoas que estão sozinhas e que podem não estar tão sozinhas, não é? Verdade. Tem ali uma biblioteca, estamos a falar aqui da Biblioteca de Loures, não é? Mas se calhar, como já dissemos, pode pesquisar aí uma, ou então pede aos netos para pesquisarem qual é aquela que há aí mais perto de si. Verdade. Portanto, nos mais velhos, para além do senhor que leu os jornais, ali estava porque Sim, nós não sim, podíamos claro, pôr todos claro, a falar, claro, estamos mas aqui normalmente a há uma há uma coisa muito curiosa, eles juntam-se, há um Sim. grupinho de senhores que vão à biblioteca ler o jornal e depois comentam as notícias. Portanto, a biblioteca também é isso, Merecia também é ser espaço filmado. de convívio e de partilha. Depois temos... Portanto, aquela ideia que nas bibliotecas não se pode nunca fazer barulho, há um espaço onde se pode falar. É assim, tudo tem que conviver e coabitar na biblioteca. Porque se a biblioteca é para todos, não é? Exato. Temos que arranjar aqui uma forma de coabitarmos e convivermos todos. É evidente que as bibliotecas têm os jovens que querem, também há esse lado, que querem ir para a biblioteca estudar, não é? E posso, se calhar, fazer referência já a isso agora, não sei, Pode fazer ou mais já, à que frente. já estamos aqui quase a correr contra o tempo. Então, Portanto, fala o que quiser. Neste momento, se calhar passo-lhe assim, uma vez que... Diga-me lá que eu já Pronto, vejo. neste momento temos, que até ao giro. final do mês de julho, a possibilidade de poder usufruir da biblioteca fora de horas. Portanto, os estudantes ok. podem ir para a biblioteca até às 10 horas da noite. Este funcionamento é por causa dos exames, Por causa não é? dos exames, exatamente. Posso deixar aqui, Sim, não se sim. importa. Portanto, estava a dizer que tudo tem que coabitar, não é? Os estudantes querem estudar, muito bem, mas depois temos os senhores que vão ler o jornal e que querem comentar as notícias, e depois temos todas as outras atividades. Tinham ali umas senhoras a fazer umas costuras, ou o que era, que sim. eu até já disse, mande-as vir falar com elas se elas não querem vir. Venha. Muito provavelmente Olha, nós pomos quererão. aqui 2 cadeiras ou 3, elas fazem as suas costurinhas e vão conversando e eu converso com elas lá no meio. Muito bem. E a Cláudia, que eu costumo Está ter aqui uma colega, fazemos Está aqui lançado o desafio. Fica aqui um desafio bem giro. Portanto, essas senhoras são um grupo de senhoras que se reúnem no âmbito de um projeto que nós temos que se chama Entre Linhas, Conversas, Fios e Contos, que é as entrelinhas das linhas de costurar e de tricotar com as linhas dos livros, não é? Adoraria mesmo. Acho que essas pessoas devem ter tantas coisas para nos ensinar e falar. Pronto, esse projeto foi feito a pensar em pessoas que poderiam estar em casa, desocupadas, e que se calhar, se tivessem um espaço onde se reunissem, onde conversassem, onde fizessem um lanchinho, onde tricotassem, onde fizessem coisas que poderiam ser úteis para outros, porque também tem essa vertente solidária. Explicou a senhora que falou, não sei se disse o nome ou não, mas disse que faziam para a associação, não era? Sim, portanto tem essa vertente solidária. Elas já fizeram, por exemplo, kits de maternidade para entregar a mães mais desfavorecidas através de instituições de solidariedade social. Já fizeram mantas para instituições. Temos também um acordo com a Associação Capulana para fazer vestidos para enviar para uma aldeia de Moçambique. E aproveito para falar também disso. Dia 23 de julho vamos ter uma oficina de costura solidária, precisamente para haver mais gente a colaborar nessa confecção dos vestidos para enviar para Moçambique. Podem inscrever ou ir? É só aparecer? Convém inscreverem-se, sim, Pronto. através E do endereço precisar da levar biblioteca. uma agulha e uma linha, pelo menos, não é? Sim, está lá tudo, Está lá tudo o que é preciso. no site da E Câmara. jeito? Dia 23 de julho, oficina de costura. Sim, convém ter jeito. Mas temos lá uma colega que vai explicar. Vai ajudando. Exatamente, vai simplificar a confecção dos vestidos. E tem aqui um projeto que não queria deixar de falar, que é Bibliotecas em Sua Casa. Muito bem. Bibliotecas em Sua Casa. No fundo é mais um serviço do que um projeto.
Portanto, as bibliotecas emprestam livros, não é? Hoje em dia diz que as bibliotecas são muito mais do que livros e, de facto, Sim, hoje já deu é para muito perceber mais, não é? isso, mas é muito importante que sejam livros e que sejam promoção da leitura, porque, tendo em conta que os hábitos de leitura em Portugal não são os mais famosos, é muito importante que as bibliotecas continuem também a apostar muito na questão dos livros e da leitura. Mas, agora perdi-me. Estava-lhe a perguntar, diz que não é projeto, é um serviço. Bibliotecas, sim, bibliotecas em sua casa. Muito bem. Então, é assim, se tivermos em conta que a biblioteca é para todos, e não é só para os que vão à biblioteca, é para toda a população do concelho. Pronto, a ideia é essa. Nós temos que arranjar estratégias, serviços, que vão ao encontro das pessoas que poderão ter mais dificuldades em se deslocar à biblioteca. Pronto. A pessoa está temporariamente em casa porque, um motivo de saúde qualquer, seja o que for, mas é uma grande leitora e gostava de continuar a ter livros, nós podemos... Vão lá, não é? Sim, nós Portanto, podemos isto no levar fundo é a esses livros a biblioteca ao casa. domicílio. É, sem dúvida, é isso. Temos aqui um folheto já Tem o agora, folheto, mais um, mostramos o folheto. é mais um. E quem é que pode se inscrever para isto? Portanto, são pessoas, neste caso estamos a falar de Loures, não é? Não sabemos de outros, mas todas as pessoas do Concelho de Loures? Sim. Pronto. Sim, têm que se inscrever, têm não é? que ter esses critérios, não é? Pronto, de tem aqui terem alguns critérios, sim, dificuldades em se deslocar. Também podem ser os cuidadores que por vezes ficam muito presos, não é? Quando estão a cuidar de alguém, familiar, não podem sair, sim. Exatamente, portanto esse projeto também. Portanto, uma vez por mês os técnicos vão recolher os livros, vão entregar e podem levar livros novos. E durante 22 dias úteis tem acesso, pode requisitar 5 livros de leitura, 5 livros de não ficção, 5 publicações periódicas e 5 audiovisuais, isto tudo acumulado ou... Tudo acumulado, sim. Tudo acumulado. É lá, dá para ler muita coisa. Exatamente, também é um mês, não é? É um mês, dá para ler muita coisa. Portanto, mesmo que seja um ávido leitor, vai conseguir ler aqui tudo. O que é que não falámos, porque estamos mesmo a terminar, aqui sobre a Biblioteca José Saramago? O que é que nos falta dizer? Haveria muito a dizer. Pronto, sim, eu percebo, mas são só 55 minutos. Sim, exatamente. São 20 anos de biblioteca, nós só temos em 55 minutos. Exatamente. Dizer que a biblioteca de facto é tudo isto, é para toda a gente. Dar o conselho ou deixar o desafio para visitarem as bibliotecas. Se forem de Loures, que visitem as bibliotecas de Loures. Se não forem de Loures, visitem as outras bibliotecas. Sim, nós estamos aqui, falamos da de Loures especificamente, mas claro. Exatamente. No caso da de Loures, pronto, há sempre projetos e atividades que podem interessar a pessoas de todas as idades. Também fazemos trabalho fora de portas. Agora no verão vamos ter os livros nos parques, nos parques de Loures, exatamente. Temos também programas para as crianças fora do período escolar. Ok. Portanto, ainda não tinha os folhetos, não teria trazido os férias em cultura. Onde as famílias podem inscrever os seus filhos, e temos coisas tão variadas como ateliês de culinária, que eles adoram, promoção da leitura, artes plásticas, muita coisa. Muita coisa aqui para fazer, verdade. Não é? Ana Cristina Monteiro, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Nós desejamos sucesso e sempre que houver alguma coisa aqui, numa novidade, alguma coisa, essas senhoras, outras coisas que se lembrem, temos todo o prazer aqui em receber e em divulgar, porque esta é uma das missões deste canal, é promover aqui a cultura, os bons valores e chegarmos a todas as pessoas de uma maneira mais igual. Está bem? Eu é que agradeço. Muito obrigada por ter vindo, está bem? E nós já estamos a ir embora, viram? Eu avisei-vos que hoje íamos viajar para sítios, estando no mesmo lugar, e cada um tem a sua visão, não é? Porque de certeza, se eu agora aqui comentasse com a Ana Cristina, cada uma tem os seus 5 imaginados de formas diferentes. Então ficou aqui um conselho, um desafio: use a biblioteca, leia mais, informe-se, leve os seus filhos, netos, sobrinhos a fazer isso também, porque assim também estamos aqui a elevar o nosso nível de literacia. Quanto a nós, de segunda a sexta-feira, às 15 horas, cá estamos nós para conversar sobre vários assuntos. Beijinhos.